Olá, alunos do nono ano do Maia Neto, tudo bem? Como vocês vão? Mais uma disciplina de História para vocês. E agora vamos iniciar nossa penúltima matéria, certo? Que é sobre a questão do regime militar no Brasil. Vocês têm no livro didático de vocês a ditadura civil militar no Brasil. E vocês verão também que após isso, no último assunto, que é o mundo contemporâneo, eu vou dividir em duas partes, pelo tamanho e o volume da matéria, tá certo? Bem, vamos falar logo sobre o regime militar. Primeiro eu quero passar logo, vocês têm isso tudo no material de vocês, de resumo, mas eu vou só dar alguns apontamentos importantes para vocês. Primeiro vamos passar pelos presidentes desse período, certo? O período militar no Brasil. Quando aconteceu o que chama o golpe militar, o contragolpe, de 64 a 67, assumiu Castelo Branco, certo? No governo dele, ele fez uma nova Constituição, a Constituição Federal de 67, o PAEG, que foi um plano econômico, de 67 a 69, Costa e Silva, onde foi implementado o AI-5, e considerado também os anos de chumbo. De 69 a 74, o governo de Médici, que houve o que chama-se o milagre econômico do desenvolvimento do Brasil, certo? Onde também aconteceu a luta armada. De 74 a 79, o governo de Geisel, certo? E de 79 a 85, de Figueiredo. Então aconteceu nesse período dos dois, de Geisel e Figueiredo. O Geisel começou a abertura política, fim do AI-5, a anistia política para os presos políticos. Aconteceu o pluripartidarismo, que vamos falar, que é o aumento dos partidos políticos, ok? No golpe de 64, quem foi que apoiou esse golpe? Pessoal, basicamente toda a sociedade. Os empresários, a imprensa em geral, o IPS, o IBAD, a classe média, os Estados Unidos, certo? Boa parte da população brasileira não queria o socialismo no Brasil. O que é o IBAD? O IBAD era um instituto que angariava fundos para fazer campanhas contra os comunistas e apoiar os aliados que eram contra os comunistas. E o IPS é o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que fazia planos para informar como estava a situação no país. Como era o sistema partidário? Existia no início do golpe 64 dois partidos, chamado bipartidarismo, que tinha a situação, que era a favor dos militares, a arena, e a oposição consentida, porque eles deixavam participar ou não, chamado MDB. Depois, em 79, quando eu disse a vocês, no final do governo Geisel para Figueiredo, houve o pluripartidarismo, certo? Onde os partidos se tornaram Arena, o MDB se tornou o PMDB, e novos partidos surgiram, como o PT, como PTB, PDT e o PP. Momentos de resistência. O pessoal teve uma frente ampla, onde aconteceu no cinema, nas artes, na música. Fenômenos cantores de bossa nova, certo? Caetano Veloso, Gilberto Gil, Companhia Limitada. Houve a luta armada, que eram verdadeiros terroristas da esquerda, socialistas, onde até a Dilma fazia parte de um deles. O MR-18, o VPR, a guerrilha do Araguaia, certo? Aconteceu também movimentos de resistência no movimento operário do ABC, onde surgiu a figura do Lula, sendo um dos líderes desse movimento sindicalista no ABC, onde muitos dizem que ele estava se aproveitando do momento, mas tudo bem. Amigos, vamos falar um pouco sobre os atos institucionais. O que eram os AIs? Chama AI-5, mas teve o AI-1, AI-2, AI-3. Eram decretos que reforçavam os poderes do executivo mediante a sociedade.
eles estabeleciam os aparatos de repressão do Estado, ou seja, o governo central dizia o que podia fazer, o que não podia fazer. Ó, fecha um jornal, abre o jornal, prende aquela pessoa, solta aquela pessoa. Eram os decretos que davam poder ao executivo para utilizar esses poderes, certo? E há o aparato de repressão, que eles chamam, se cai numa prova, se chama terrorismo de Estado. Você vai dizer assim, eram as censuras, eram os sequestros, as torturas, as execuções, os ataques à bomba. Pessoal, esses aparatos de repressão, certo? Isso não foi só um terrorismo de Estado, foi de ambos os lados, certo? O pessoal dos socialistas sequestraram, mataram, assassinaram, fizeram assaltos a bancos, soltaram bombas, tá certo? De ambos os lados. Só que hoje a história, certo, é feita pelos vencedores e os militares hoje estão recuados e a educação, nesse período militar, as universidades foram regimentadas pelo socialismo, certo? Então, doutrinação dentro das universidades, dentro das escolas, como até hoje ainda tem, dificilmente você vê um professor de direita. Então, assim, quem faz esses livros de história, de português, de matemática, de geografia, são pessoas que saíram dentro dessas universidades, ou são professores da própria universidade também, tá certo? E a vertente socialista deles permanece. Então, nesse período da história que eles falam de regime militar, os militares são os demônios, tá entendendo? E não é bem assim. A história não é bem assim. Existiu excessos? Com certeza, tá certo? Mas também existiu excessos de outro lado, certo? O outro lado não fez só se defender, não. Eles assassinaram, eles mataram, sem justificativa, chamavam justiciamentos, os assassinatos, eles não chamavam nem de assassinatos, justiciamentos, tá certo? Pessoas inocentes. Aí as consequências, milhares de mortos. Para você ter uma ideia, o regime militar no Brasil foi o que teve menor número de mortes. Qualquer um regime militar, pessoal, ou regime ditatorial, civil ou não, existe mortes. Mas o Brasil, entre os da América Latina, talvez do mundo, foi os que teve o menor número de mortes e desaparecidos. Vá comparar com a Argentina, com o Chile, que passeio de criança. Corrupção não investigada. Pessoal, um dos momentos que existiu menos corrupção nesse país foi no período do regime militar. Diferente de alguns governos ditos socialistas, que houve corrupção, quebraram o Petrobras e tudo mais, e até hoje não investigaram. Porque ele aparelhou o judiciário, aparelhou o Ministério Público, aparelhou o Congresso e ninguém investiga, sabendo que houve corrupção, certo? Aumento de desigualdades. Pessoal, o Brasil saiu de um país ainda em desenvolvimento e se tornou uma potência no regime militar. Endividar o país. Pessoal, todo desenvolvimento você tem que pegar dinheiro emprestado internacionalmente. Dificilmente um país tem reservas monetárias para se desenvolver por si só, certo? O endividamento do Brasil não foi só aqui não, foi em outros tempos. Alta de inflação. Realmente teve alta de inflação. Realmente a questão política e econômica do governo militar não foi muito bem definido, porque estava nas mãos de Delfim Neto. Se fosse de um conservador, que outros falam, talvez fosse melhor. Pessoal, um abraço para vocês e até mais.